boa. Sim, meu amigo, muito boa tarde. Deus abençoe sua vida. Muito bom estar com você, com as pessoas que estão assistindo a gente. Muito obrigado. Muito grato ao Senhor por essa oportunidade, viu? Nós é que agradecemos. Pode ter certeza. Pastor Lucas, eu queria que o senhor contasse aqui para os nossos telespectadores, o pessoal que assiste o nosso canal, contar um pouquinho da sua história, encontrou na igreja, conta um pouquinho dessa história, depois a gente entra na história da música, como é que a música entrou na sua vida. Pode ser assim? Pode ser assim, fechado. Por Então favor, vamos lá. pastor. Bom, a minha história eu começo vivendo já um milagre no ventre da minha mãe, né? Minha mãe estava desenganada pelos médicos e foi aí que se ocorreu a conversão dela. E eu já nasci naquele ambiente de igreja, sempre muito apaixonado pelo altar, apaixonado pelos músicos. Era aquele menino que perturbava os músicos, ficava mexendo no instrumento, subia no púlpito correndo. Né? É mesmo? Eu era esse cara. E aí, cresci nesse ambiente da igreja, né? Cresci servindo a Deus. Bacana. Mas a minha história, diferente de muita gente, é que em determinado momento eu descobri que, na verdade, eu era como aquele filho segundo, não o pródigo, o que foi embora, mas como aquele filho que estava perdido dentro de casa. Ele ficou em casa, mas ele não conhecia o amor do pai, né? Ele ficou em casa, mas quando o irmão volta, ele tem problemas com a dimensão do amor do pai. E ele, cheio de méritos, achando que porque ele trabalhava e fazia tudo correto, ele era merecedor de alguma coisa. Então, ele não conhecia o pai. E, às vezes, esse lugar é até mais perigoso, porque tão perto você e nunca... tão longe, né, pastor? Tão perto e tão longe. E, às vezes, essa sensação de você fazer tudo certo pode acabar te dando um certo tipo de orgulho, porque aquele menino que foi embora, que perdeu tudo, ele volta de joelhos para o pai, reconhecendo o amor do pai. Aquele que ficou e nunca fez nada errado, você não vai ver ele de joelhos, você vai ver ele questionando o pai. O pai chama ele para entrar na festa e ele não quer entrar. Né? Então, eu fui crescendo na igreja e fui criando o hábito de estar na igreja. Nos 14 anos de idade, entre os 13 e os 14, foi que eu saí um pouquinho, que eu passei boa parte da minha vida com a desestrutura familiar muito grande, não conheço pai biológico, o padrasto era muito violento, então a igreja era um pedaço do céu, casa um pedaço do inferno. E vivia nessa... Foi assim que o senhor nessa loucura. Cresceu? Nesse ambiente que eu cresci. Então você acaba que você cria um personagem, né? Você está na igreja, você é uma coisa, está vivendo uma coisa, num outro tipo de ambiente, e no dia a dia é outro ambiente. Então meio que você chega uma hora que você assume essa dupla personalidade. Né? Você acaba se conformando. Você acaba se conformando com essa... Perdão, pastor. O senhor estava vivendo uma farsa, né? O senhor me desculpe interromper, mas é que muita gente vive e ainda vive na igreja dessa forma, né? Louvando a Deus com a boca dentro das igrejas, mas o coração está longe de Deus, né? Isso acontece muito ainda hoje em dia, né? E o pai está sempre dando chance, né, pastor? Com certeza, o amor do pai é inexplicável. É infinito. E vou te dizer assim, ainda se eu tivesse louvando com os lábios e o coração distante, isso fosse muito claro, talvez eu teria me consertado mais rápido. O problema é que você vai se acostumando com uma forma de vida que chega a um ponto que não é nem intencional. Essa duplicidade não é nem intencional. Não é nem algo que você está tentando, porque eu era um garoto, né? Então, aquela vida eu costumava a ver o meu padrasto na porta da igreja recebendo as pessoas e violento em casa. Então chegou uma hora que eu também me acostumei com esses dois lugares. Então o céu e o inferno era um lugar comum para mim, né? E esse é um problema gravíssimo que as pessoas muitas vezes se acostumam, né, com a vida nesse formato e elas acabam perdendo as oportunidades de viver realmente uma vida na presença do Senhor. Né? Elas acabam perdendo essa oportunidade. Então, vive uma fantasia, uma farsa. Uma fantasia, isso. Esse talvez seria a palavra ideal. E aí, bom, aí com 15 anos de idade, eu morei muitas vezes fora de casa por
conta da violência, morei na casa de vó, morei na casa de amigo, morei na casa de tia, voltava para casa, ia embora de novo e voltava. O senhor Até saía, que pastor, meus perdão, o irmãos... senhor saía por causa da violência doméstica, a violência do seu padrasto, vindo da sua própria casa. Exato, exato. E assim, você imagina, a minha mãe era uma mulher vinda lá do interior de Goiás e com medo um pouco da vida, foi uma situação que era, pelo menos para ela, eu entendo hoje, foi difícil, ela tinha que escolher entre o marido, a companhia e o filho, né? Nessa dubiedade de escolha, uma coisa não pesou mais que a outra, e ela foi tentando manter os dois, e isso foi causando feridas nela, em mim, mas enfim. Aos 15 anos de idade, eu estava fora da igreja quando comecei a tocar numa banda gospel, estava voltando por causa da música. Um pastor chegou aqui na cidade onde eu moro, em Arthur Nogueira, ele morava naquele tempo. O nome dele é Maurício Ramé. E eu fui à igreja com aquela banda, me empolguei com aquela igreja, e aí fiquei naquela igreja, né? Permaneci ali, me tornei obreiro lá. E esse meu pastor acabou que me levou para morar no quartinho da igreja quando ele foi visitar o lugar que eu morava, era uma garagem, né? E meu quarto era dividido por um compensado, aquela madeira de compensado vermelhinha, né? Sim, E ele decidiu me colocar no quartinho da igreja. Sem nenhum conforto. Aí morei. Oi? Sem nenhum conforto, né? Não, nenhum, zero. A nossa vida já foi difícil, era roça, olaria, até que a gente chegou no estado de São Paulo, conseguimos uma casinha, enfim. Eu vou pulando vários detalhes, porque é uma história longa, e eu quero focar mais no milagre de Deus, né? Naquilo que ele fez, não nas dores em si. E aí eu fui morar na igreja, e esse meu pastor começou a me ensinar a discipular, colocar meu coração no lugar certo, me ajudar a me libertar daquelas feridas, a esquecer aquele passado, não no sentido de ter amnésia, mas de abrir mão daquela dor e dizer, eu quero algo novo para a minha vida. E ele começou a me discipular, e foi lá que eu estabeleci a minha história. Eu tinha 4ª série, que meu padrasto me tirou para trabalhar de servente de pedreiro. Eu comecei, a minha melhor amiga era a filha do pastor, a filha mais velha, a Thaisa, e ela fazia pedagogia. Só um minuto, ela me incentivou a voltar para a escola. Pastor, dá licença. O seu padrasto tirou o senhor da escola para o senhor poder ajudá-lo no trabalho, como ajudante de pedreiro, é isso? Exato. Ainda muito novo. O senhor ainda era um adolescente em formação, não é isso? Exatamente. E eu lembro, por exemplo, de algumas coisas, né? Ele sempre me dizia que homem de verdade tinha que ter as mãos calejadas e a roupa suja. Quando eu pensava no emprego, eu não conseguia pensar em um escritório, eu não conseguia pensar em nada que não fosse servente, pedreiro ou um ajudante de mecânico, né? Porque foi criada uma mentalidade. Né? Essa era a sua visão limitada da vida. O senhor estava ali naquela visão limitada. Ou eu vou ser ajudante de pedreiro ou eu vou ser mecânico de oficina. Ou ajudante de mecânico. Não conseguia nem me ver o pedreiro e nem me ver o mecânico, mas o ajudante. Porque você vai sendo formatado, né, a cabeça de um escravo, e por isso que Deus teve que tirar Moisés do núcleo familiar dele. Porque ele nunca pensaria como um libertador se ele crescesse como um escravo. Naquele meio, por causa da mente. É verdade. Por causa da maneira como a gente vai se vendo. Enfim, é verdade. Esse meu pastor começou a mudar meu destino, começou a me dar destino, e eu voltei para a escola e comecei a escrever. A visão começou a mudar, né, pastor? Mudou a visão, começou a mudar a condição. Não é isso? Começou a mudar. Quando você anda com alguém que está num lugar que você não está, né, ou você vai trazer esse alguém de cima para baixo, ou esse alguém de cima te puxa para cima. Nesse caso, o meu pastor me puxou para cima. Acabei namorando a filha mais velha dele, nos casamos, temos 17 anos de casado, 20 anos entre namoro, noivado e casamento. Temos o Samuel, de 12 anos, vai fazer 12 anos agora. E nesse processo, eu comecei a escrever músicas para a igreja local. E aí, escrevendo essas músicas para a igreja local, um dia uma música minha, perdi o controle, ela foi parar na voz do Regis Danese, que eu não sei se o pessoal conhece, que é essa aqui. Sim, pessoal deve... Eu não posso fazer essa música é o pode, a mudança que eu preciso, tu pode. E aí essa música estourou no Brasil todo. Foi forte. Por causa dessa música, um dia eu tive que ligar na gravadora, no caso a MK Music, para resolver a documentação dessa música, quando alguém de lá disse, poxa, pastor, manda umas músicas para cá. Aí eu mandei um CD demonstrativo com 5 canções,
E um dia eu recebo uma ligação, do outro lado da linha estava a dona da gravadora, que é a dona Ivelisse de Oliveira, e do lado dela estava a Aline Barros, que elas estavam escolhendo o repertório, e a Aline tinha escolhido uma música minha, que é essa aqui, ó. Nos teus braços eu quero descansar, correndo pra te abraçar, meu pai. Tu és a minha herança, meu pai. E essa música também estourou no Brasil todo. A partir dali eu recebi o convite para gravar e de maneira extraordinária o meu mundo, né, literalmente foi virado uma chave. Então lancei meu primeiro disco, Faz Acontecer. E a partir dali, muitos cantores, hoje eu tenho composições de sucesso com todas as vozes mais importantes do gospel. Quando não diretamente com o intérprete, mas quando não o intérprete tem também a voz do feat, né, que é outro cantor. Então, praticamente todas as vozes mais conhecidas do gospel já cantaram canções minhas. E é isso que Deus faz, ele transforma um menino semi-analfabeto no escritor. E coisas maiores ainda vão vir, pastor, pode ter certeza. Vai alcançar coisas melhores e maiores, pode ter certeza. E isso foi só o começo. Hoje o senhor vive o que o senhor não viveu na sua infância e na sua adolescência. Hoje o senhor tem uma família estruturada, uma família baseada nas coisas de Deus, na palavra de Deus, tem uma família, uma convivência sólida, o senhor tem paz. Hoje o senhor pode dizer, pode contar para as pessoas que o senhor vive os sonhos de Deus, não é isso, pastor? Hoje, com certeza, mudou, né? Que mudou. bom. Tem essa oportunidade, né, de revivo a minha infância que eu não tive com meu filho, né? Hoje cuido da minha mãe, né? Sou eu que cuido dela. Esse meu passado é um passado não só esquecido, mas é um passado resolvido, perdoado, Morto acabado, né? Um passado exatamente. Morto acabado. Só serve como testemunho, não é isso, pastor? Ninguém tem amnésia de nada, né? Quando a gente fala sobre isso, é parecido com uma cicatriz, né? Eu tenho uma aqui na mão, aqui na minha mão direita, que eu cortei quando era pequeno. Eu lembro desse dia, eu lembro da dor, mas hoje não dói mais. Né? Então ela só serve para me lembrar. Eu lembro que existiu, eu lembro que aconteceu, mas isso não me afeta mais. Né? Isso acaba muitas vezes até dignificando o testemunho, porque a gente acaba passando pelas experiências e tem história para contar, né? Então acaba que Deus vai usando essas dores para transformar em cura. Poxa, muito bacana a sua história, pastor. A gente fica feliz de ver o resultado. A gente vê Deus nessa história, né? Deus, ele consegue transformar a morte em vida. O senhor andava pelo vale da sombra da morte, né? O senhor não tinha vida. E Deus transformou essa situação, transformou o deserto em manancial, não é isso, pastor? Foi uma mudança, uma virada de chave total e completa, não é isso? Em todos os aspectos, meu amigo, em todos os aspectos, em todos os níveis, em todas as esferas. Deus realmente ele tem esse poder, né? Ele não faz as coisas de qualquer jeito. Existem coisas que nós podemos fazer. O que a gente pode fazer tem que ser feito. Mas o que a gente não pode, Deus pode. E se a gente deixar, ele muda mesmo radicalmente, ele transforma. Ele é maravilhoso. Com certeza. O senhor mostrou umas músicas aí que a gente não sabia que o senhor é o autor, né? Muita gente já ouviu aí na voz de Regis Damés, de Aline Barros, né? Do pessoal aí que já está na estrada aí da música gospel há muito tempo e nem imaginava que o senhor é o autor e o compositor dessas músicas que foram um sucesso no Brasil inteiro e, com certeza, foi Deus falando, usando aquela cantora, aquela cantora, para falar ao coração de muita gente. Com certeza, o senhor está, através dessas músicas, evangelizando, ganhando almas também. Você não concorda? Não, concordo plenamente. Eu acredito nesse ministério que cantar também é pregar. Né? Cantar é cantar a palavra. Então, eu vivo hoje o cumprimento de uma promessa de poder pregar para as nações. Eu acabei de postar agora, ontem, no meu Instagram,
todo ano a Spotify, ela libera um resumo da música executada dentro da plataforma dela, do artista. E eu estava lá escrito, além dos milhões de ouvintes, né? Estava lá, ouvido em 86 países. Uau, isso é muito forte. Forte. Isso é muito forte. O senhor está sendo testemunha de Jesus, assim como ele falou. E sereis minhas testemunhas em Samaria e Judá e nos confins do mundo, não é isso? Não é isso que diz? Exatamente. Exatamente. Está sendo testemunha de Cristo. Né? É muito legal isso. É forte isso. É forte. Não, ó. Nascido no interior de Minas, criado no interior de São Paulo, a cidade que eu moro até hoje, chama Arthur Nogueira, uma cidade de 50 mil habitantes. Rapaz, como é que Deus pode fazer? Como é que Deus pode fazer isso, né? Então, assim, eu falo para todo mundo, existem pessoas que você olha para a vida delas e a vida dela diz para onde ela vai, né? Aquele fulano está fazendo faculdade de medicina, então tudo diz que ele vai ser um médico. Pode ser que ele seja um super médico, mas no mínimo ele vai ser um bom médico, né? A vida dele já está investido. Está encaminhada. Mas quando eu olho para a minha vida, eu tenho total clareza que não é o meu talento. Por quê? Porque a minha vida dizia outra coisa. Esse lugar não era o lugar natural para eu estar. Tá aqui fazendo essa entrevista com você não era o lugar natural para eu estar. Então aqui é o sobrenatural de Deus, né? Então isso é muito lindo. Eu dou toda a glória a Jesus, né? Tudo aquilo que eu escrevo, tudo aquilo que eu canto, eu tenho convicção, não é algo oriundo de mim, é através de mim, né? Mas vem dele, ele é a fonte. Ele é algo que vem de Deus, né, pastor? Vem do alto, é direção de Deus. As músicas que o senhor compõe é direção de Deus, a gente crê nisso, pelas letras das músicas, essa que o senhor falou e que a gente conhece, a gente vê que não é natural, não é uma coisa forçada, é uma coisa sobrenatural. Inclusive, eu quero entrar nesse sobrenatural aí, perguntando ao senhor a história da música do filme Nada a Perder, do Bispo Macedo. O senhor pode contar um pouquinho da história? A música já existia ou o senhor fez baseado vendo o filme? Como é que foi essa história, pastor? Conta pra gente. Então, na verdade, essa música ela já existia há um ano, estava no meu disco O Pintor do Mundo, que é uma música muito conhecida. E ela estava lá. E eu, quando escrevi essa canção, eu queria poder me comunicar com as pessoas assim, né? As pessoas, às vezes, vê o sorriso da gente, vê a música dando certo e acham que tudo começou desse jeito. Sempre foi assim. Sempre foi fácil, né? E não sabe aquilo que a gente passou, as batalhas. Eu queria que elas não me vissem música só... marcas da vida, né, pastor? Exatamente. Muito forte. E eu não queria que elas me enxergassem só pelas imagens do Instagram, porque no Instagram a gente posta os melhores momentos, né? Eu queria poder passar isso, que por trás de um sorriso, quem vê minhas mãos não sabe as batalhas que eu travei. Foi aí que eu escrevi a música. Um belo dia eu recebo porque a Igreja Universal sempre cantou minhas canções, O Lugar, Deus de Detalhes, Pintor do Mundo. E um dia eu recebo a ligação que a dona Cristiane estava com 3 músicas lá ouvindo para o filme e ela tinha escolhido a minha. Cara, quando eu assisti o filme, o dia que eu fui no cinema, sentado ali, eu fui na estreia em São Paulo, ali com artistas do Brasil todo, apresentadores de TV famosos, eu ali no meio. Quando acabou o filme, depois que eu assisti tudo, a minha sensação, inclusive, era que a música tinha sido feita pro filme, de tão perfeita que ficou. Perfeito, é né? E aí, assim, tive o privilégio, né, de estender o meu ministério, porque eu sei que o filme foi exibido no mundo inteiro. Né? Então, eu tive essa oportunidade dessa canção fazer aí sucesso. Ela foi levada aí aos 4 cantos, é verdade. Pode falar mais um pouco sobre isso? Fica à vontade. Eu posso cantar um pedacinho? Não, eu vou cantar um pedacinho dela. Cantar um pedacinho dela. Ótimo, fechou. Vamos ouvir. Que nos olhos não sabe as lágrimas que derramei. Quem vê meus pés não sabe o
os espinhos que pisei, se ouvir minha voz. Não sabe as vezes que eu me calei pra não sofrer. Quem vê minhas mãos não sabe as batalhas que travei no meu sorriso, que muitas vezes eu disfarcei por fora um livro, as marcas que a vida escreveu. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por Deus, que cuida de mim. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus, e eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois do que passei. É isso aí, ó. Maravilha! E está vivendo mesmo, né, pastor? O sobrenatural. Muito bacana, muito bacana. Essa música é mais ou menos uma história da sua vida, não é isso? É um resumo. Com certeza. Eu acho que é a história de muita gente. Muita gente, como foi a do Bispo Macedo, né? Muito legal. Olha, eu vou até aproveitar. Quem não assistiu o filme, eu sei que ele é uma figura polêmica, mas mesmo aqueles que têm divergência, vale a pena assistir. É uma história extraordinária. Vale tanto Nada a Perder 1 quanto Nada a Perder 2. A gente aprende muito. A gente vê uma ótica muito, muito diferente da história, né? Então, acho que vale a pena indicar isso para as pessoas. E não é porque minha música está lá, não, gente. O filme realmente é muito bonito, o filme é muito bem forte também. O filme é forte. E a música também se encaixa perfeitamente na história do senhor, do Bispo Macedo e de muita gente, não é verdade? Olha, muito bacana isso aí. Eu queria que o senhor falasse também, pastor Lucas, sobre como é que foi... o senhor já falou como é que foi a sua história na igreja, né? Que foi através de uma banda, né? Não foi isso? O senhor se converteu, ajudou o senhor a retornar, né? Porque o senhor já era da igreja, mas estava cascado. Oi? E retornar na posição certa, no lugar certo. Graças a Deus. Eu estou gostando muito da entrevista, tinha muita coisa para falar, eu sei que o tempo é corrido, mas eu queria que o senhor ficasse à vontade para falar do que o senhor deseja, o que o senhor quer falar agora, para a gente finalizar esse ciclo dessa primeira entrevista. Olha só, eu vou aproveitar essa oportunidade, né? Além de convidar as pessoas para conhecer mais de perto meu ministério, ouvir minhas canções nas plataformas digitais, no YouTube, muitos clipes, e eu acabo que as minhas músicas são geradas a partir dessas experiências, né? Mas eu quero deixar uma mensagem para você que tem a sensação que o destino da sua vida está perdido, que você não vai conseguir viver as promessas de Deus, né? E eu quero te falar que talvez você, cansado das batalhas da vida, você pense assim: bom, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um marido ou uma esposa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver
um carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. E eu vou te dizer que, na verdade, você precisa encontrar essa felicidade aí dentro de você, independente dessa circunstância. Sabe por quê? Porque depois que você chega lá, os desafios não terminam, eles só mudam de níveis. E quanto maior você for, quanto mais longe você chegar, mais o nível das suas batalhas vai aumentar. E é por isso que você tem que ser forte. É por isso que nas batalhas pequenas Deus está te treinando para batalhas maiores. Por isso que Davi, antes de enfrentar gigante, enfrentou primeiro o leão, enfrentou primeiro o urso, foi testado na ssua coragem, testado na sua fé, para depois enfrentar o Golias que ninguém queria enfrentar. Então eu queria dizer para você, fica firme, não desista. Chegar lá não vai eliminar os seus desafios, chegar lá não vai fazer você sorrir mais. Você precisa ser feliz agora, aí no meio dessa tempestade mesmo, aí no meio desse deserto. Você precisa encontrar uma razão para viver agora, exatamente para você continuar tendo ela depois, porque os desafios vão permanecer. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição. Mas ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci. Vencer o mundo é uma unção que nós temos de Jesus. E vencer o mundo não significa que você tem que chegar em determinado lugar para vencer. Comece a vencer agora. Comece a provar suas experiências com Deus agora. Se você vencer agora, você vai continuar vencendo depois. Se você aprender a sorrir agora, você vai continuar aprendendo a sorrir depois. Não importa o nível que você chegar, o que você tiver. Seja lá o lugar que você estiver, em nome de Jesus, seja forte e corajoso. Amém? Olha aí. Amém, pastor. Maravilha. Maravilha. Né? A Bíblia fala que mais poderoso é aquele que se domina do que aquele que conquista uma cidade, não é verdade? É muito forte aí essas palavras que o senhor falou, e a felicidade começa dentro da pessoa. E é bem simples, né? Se a maioria das pessoas entendesse o que Jesus deixou aí para a gente, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é verdade? É esse o caminho. Olha, pastor Lucas, eu não tenho palavras para agradecer aí o tempo que o senhor dispensou para atender a gente. Aqui, em nome da Comunidade Internacional Gospel, nós agradecemos demais pelo tempo que o senhor proporcionou aí para a gente, para contar um pouquinho da sua história. Espero que não seja a última, né, que a gente possa dar sequência, que o senhor venha falar de novidades, e com a sua autorização nós vamos botar no link do vídeo as suas plataformas, as músicas, vamos botar no link desse vídeo o link do seu site para as pessoas do Instagram, do Facebook, né, para as pessoas conhecerem o senhor um pouco melhor, porque não se resume num cantor gospel, né? Muito mais do que um cantor. Tem um ser humano que tem uma história de vida com Deus. Isso que é legal para a gente mostrar aqui, tá certo? Eu quero agradecer o senhor de todo o nosso coração, agradecer muitíssimo por esse tempo que o senhor deu aí para a gente, para as pessoas que nos assistem, e deixar aqui já o convite para uma segunda parte da entrevista, porque a gente ficou muita história aí que a gente quer saber. Como foi breve e o tempo é curto, a gente sabe, eu quero que o senhor dê uma segunda chance aí para a gente ouvir de novo as suas histórias. E o pessoal foi muito rápido, o pessoal viu aí que o senhor tem sucesso aí, que o Regis Danese cantou para o Brasil inteiro, que o pessoal nem imagina que é o senhor que foi o compositor. Foi o Regis Danese, Aline Barros, né? E deve ter outros aí que não deu para o senhor falar nessa entrevista. Então, já fica o convite, tá bom, pastor? Para uma próxima, tá certo? Eu quero que o senhor fale aí, dê as suas considerações finais aí. Perfeito. Olha, obrigado, Comunidade Internacional Gospel. Fico muito grato por essa oportunidade. Vou convidar as pessoas para... Eu tenho um audiobook e um e-book na plataforma digital chamado Audiobless Deus de Detalhes. Lá eu conto toda a minha história com detalhes, né? As pessoas vão poder conhecer melhor. Gratidão às pessoas que admiram o meu ministério, às pessoas que cantam minhas canções. Gratidão a vocês, né, que trabalham com mídia e dá a gente essa oportunidade de ter voz, de poder falar um pouco mais, de poder
abrir um pouco mais nosso coração, nossa história. É bom as pessoas verem o coração do artista por trás da arte, né? Como que ele é, como que ele funciona. Então, muito grato, de verdade. E aí, a gente fica combinado para a parte 2 aí dessa entrevista. Sim, a gente pode falar de outras coisas. Sim, senhor. Foi um prazer, pastor Lucas. Que Deus abençoe o senhor, o seu ministério, que Deus continue te guiando, te orientando, te abençoando mais e mais. É esse o nosso desejo. Fica aqui o nosso agradecimento e nós vamos compartilhar esse vídeo aí com o máximo de pessoas, e você que está assistindo aí, que conheceu, que gostou um pouco gostou da história do pastor Lucas, compartilha aí um pouco dessa história aí com seus amigos, da vida dele, das canções que você nem sabia, que você tanto ouviu, que nem sabia que ele era o compositor. Nos ajude aí compartilhando, dando o seu like aqui nesse vídeo, nessa entrevista, tá bom? Pastor Lucas, Deus abençoe, muito obrigado por tudo. Até a próxima. Até a próxima, meu irmão. Deus abençoe. Um forte abraço. I know